Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um episódio do Rumo a Berlim, o nosso rescaldo diário do Europeu de Futebol. E acho que hoje vai ser um vídeo curtinho, pelo menos no que toca a falar de futebol. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, estamos a falar então do terceiro dia dos oitavos de final e entravam equipas em campo importantíssimas, como era o caso de Portugal, da Bélgica e até da equipa da França, uma das principais candidatas à vitória final. Mas engana-se aqueles que vieram aqui para ouvir falar de bom futebol, pois houve tudo nos dois jogos menos bom futebol. Que dois jogos mais aborrecidos. Houve emoção? Houve, sim senhora. Houve bons golos? Não houve. Houve grandes jogos de futebol? Muito menos. Houve treinadores que não sabem o que é que estão lá a fazer e estão a ganhar um valor de dinheiro? Também. Mas já iremos lá, vamos por partes e vamos começar então pelo jogo da tarde, que enfrentava então a França contra a Bélgica. Um jogo que tinha então a França como a principal equipa candidata à vitória na partida e também uma das principais candidatas à vitória final neste torneio. Mas sinceramente voltámos a ver uma França plana, com um 11 discutível aqui apresentado por Didier Deschamps. Como podemos ver, entrou em campo num 4-3-3. Já a seleção da Bélgica, orientada por Tedesco, entrou em campo no 4-4-2, com Lukaku como principal expoente no ataque. Mas tirando aqui a formação tática, pouco mais há a dizer desta primeira parte. Um jogo aborrecidíssimo com um par de ocasiões para cada lado. Primeiro um livre batido por De Bruyne que Mike Maignan decide aliviar com os pés quando a bola vai à figura e ninguém percebeu porquê. E depois numa jogada de contra-ataque bem iniciada por Mbappé que levou 2 ou 3 jogadores da Bélgica a deixar atrasada, Aurélien Tchouameni decidiu mandar para a bancada, pois os adeptos estariam aborrecidos com o jogo que estavam a fazer. Já na segunda parte as coisas também não mudaram muito, um par de situações para cada lado, uma delas bem aliviada por parte de Theo Hernandes, num bom contra-ataque da equipa da Bélgica. O defensor francês no último minuto consegue cortar a bola e por o lado da França um bom contra-ataque uma vez mais pela ala esquerda, com Mbappé uma vez mais a livrar-se de todos os defesas e a fazer assim uma vez mais um remate para a bancada, naquele que estava a ser um jogo aborrecidíssimo e que todos achavam que iria ir para prolongamento, quando então já muito perto do final, numa boa jogada individual, a equipa da França acabaria por chegar ao golo através de Kolo Muani, mas não, sem a intervenção do antigo defesa do Benfica, Jan Vertonghen. Ora, um bom remate do avançado francês, um remate cruzado que acaba por embater na perna de Vertonghen e acabando mesmo por enganar Castells e acabando no fundo das redes, deixando assim a França na liderança do marcador de um jogo que acabaria poucos minutos depois, sem nada mais que ressalvar. Um jogo aborrecidíssimo, onde vimos uma França que se esperava muito mais dela, mas que acaba por fazer um jogo bem conseguido em termos de posse de bola, mas muito mal conseguido em termos de finalização. Quando olhamos então para as estatísticas do final da partida, podemos ver então, como eu estava a dizer, que a França acaba por dominar o jogo, com mais posse de bola, com 36 ações na área adversária, 19 remates, mas apenas 2 remates enquadrados. A Bélgica, que fez muito menos do que isso, acaba por ter exatamente o mesmo número de remates enquadrados, num jogo, como eu disse ao início, muito plano e muito aborrecido. E só esperávamos então que à noite, no jogo Portugal, fosse bem melhor. Mas enganem-se aqueles que pensaram que isso aconteceu. Ora, no jogo da noite tínhamos então o Portugal-Eslovénia, um jogo muito aguardado por nós, e até tinha dito aqui que achava que era um jogo que iria ser bastante desequilibrado, com Portugal com muito mais qualidade e jogando muito mais como equipa do que propriamente uma equipa da Eslovénia, onde eu só via como perigo um bom guarda-redes, o caso de Oblak, e um bom avançado, o caso de Sesco. Mas sinceramente, que jogo aborrecido de se ver. Eu vou ser sincero e não vou tanto dar o relato e vou dar mais a minha opinião. Acho que Portugal, quando olhamos para vamos começar aqui pelos 11, foi a única coisa acertada que Bob Martínez fez nesta partida. Como podemos ver por aqui pela imagem, entrou num 4-2-3-1 e acho que até entrou com o 11 que seria aquele que eu escolheria. Um 11 bastante equilibrado e com as principais figuras em campo. Pelo lado da Eslovénia, Matej Kek entrou num 4-4-2, apostando então na velocidade de Sesco e na estabilidade de separar na frente, para tentar assim nebelar a muralha portuguesa. Mas agora, fora de brincadeiras, que jogo mais aborrecido. Portugal precisava ter jogado muito melhor futebol. E se bem que eu acho que a equipa portuguesa não entrou mal em campo, acabou mesmo por beneficiar de algumas oportunidades, principalmente de bola parada. Tivemos um livre da Cristiano Ronaldo na primeira parte, que acabou por mandar a bola por cima, e acabámos a primeira parte a pressionar bastante dentro da área e fora da área da equipa eslovena, inclusivamente com Palhinha, a rematar no último minuto da primeira parte com uma bola ao posto. Começaríamos a segunda parte também com um lance de perigo por parte de Cristiano Ronaldo,
com uma vez mais um livre direto, mas sinceramente não há necessidade de Cristiano Ronaldo bater todos os livros diretos da seleção nacional. É verdade que este segundo levou mais perigo que o primeiro, pois acabou por mandar um autêntico míssil, mas à figura de Jan Oblak, mas sinceramente não há necessidade de todos os livros, inclusivamente um livro quase na linha lateral, Ronaldo tentou rematar diretamente à baliza. Não há esta necessidade. Eu percebo que Cristiano Ronaldo quer marcar, eu percebo que Cristiano Ronaldo quer ajudar a equipa e eu sou um grande defensor de Cristiano Ronaldo, sempre o fui, mas não há necessidade de ele tentar marcar todos os livros diretos. E depois, sinceramente, a ajuda que veio do banco. Bob Martínez tinha 2 ou 3 jogadores que estavam a apresentar um bom nível. Era o caso de Vitinha e era o caso de Rafael Leão, os jogadores mais disruptivos da seleção nacional do meio campo para a frente. Numa primeira parte tivemos Nuno Mendes a aportar e incorporar-se muito bem ao ataque e numa segunda parte Cancelo a ajudar bastante bem do lado oposto, exatamente da mesma demarcação, ou seja, as ajudas estavam ouvidas laterais. Mas como eu estava a dizer, 2 jogadores que se estavam a destacar do meio campo para a frente eram claramente Vitinha e Rafael Leão. E quais são as primeiras substituições de Bob Martínez? Retirar exatamente esses 2 jogadores e uma vez mais voltar a insistir em Francisco Conceição. Vamos ver uma coisa, Portugal acabou por chegar empatado ao final dos 90 minutos e ainda pelo caminho desperdiçámos um penalti após falta, que eu acho que não seja falta, do defensor da Eslovénia sobre o Diogo Jota. Há aqui um forcing dentro da área e é um facto que há contacto com a perna, mas acho que Diogo Jota já tinha o lance perdido. Ronaldo chamado a marcar já bem perto do fim, quando toda a gente pensava que iria ser o canto de cisne de Ronaldo, acaba por permitir, ou aliás, sim, podemos dizer que acaba por permitir uma grande defesa de Jan Oblak, mas um Ronaldo bem acertado e a marcar bem um penalti seria indefensável para o guarda-redes esloveno. Até aqui Ronaldo não esteve bem e sinceramente, quando olhamos para o banco de Portugal tínhamos lá jogadores que poderiam marcar a diferença, como é o caso de Gonçalo Ramos ou ainda de João Félix, que são jogadores que ao fim e ao cabo podem trazer algo de novo e podem aumentar o contingente dentro da área. Mas Bob Martínez não o fez e manteve em campo 2 jogadores que não aportaram nada durante toda a partida praticamente. Em primeiro lugar, Bernardo Silva, que não fez mais do que um cruzamento perigoso ainda na primeira parte, e já não sei o que dizer de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes está a desiludir-me imenso desde o início deste europeu. É um jogador que eu acho que joga bastante bem na seleção nacional. No Manchester United tem um valor e um aspecto preponderante, que é a condução de jogo, mas neste europeu não está a conseguir. Está fora de forma, está lento e ontem via-se claramente um jogador desmotivado, que inclusivamente dentro dos 90 minutos, nos últimos 2 cantos que bateu, foi a andar para a bandeirola de canto, parecia que não tinha vontade de conseguir chegar ao golo. Um jogador desta natureza não pode ter este tipo de motivação. A motivação para jogar com a camisola portuguesa não pode ser negociável. O jogador pode ter um mau jogo, o jogador pode não conseguir sair as coisas, mas a motivação tem que estar lá, a força de lutar tem que estar sempre presente. E ontem em Bruno Fernandes não vimos isso. Depois chegamos então ao prolongamento e a situação de maior ressalva do prolongamento é uma grande defesa num contra-ataque da Eslovénia, quando Ceschi ia isolado para a baliza após um entre-rance de Pep à grande e à francesa, onde falhou claramente o timing da bola e deixou isolado o avançado esloveno, e Diogo Costa, numa autêntica defesa de handball, numa boa estirada com o pé, com o seu pé esquerdo, acaba por impedir o golo a Sesco e levar a partida de Portugal para os penaltis. E nos penaltis toda a gente achava, toda a gente se via, lia-se pelas comunicações nas redes sociais e nos nossos grupos do WhatsApp e companhia, que Portugal não iria ganhar, pois ao fim e ao cabo o Black tinha feito uma grande defesa e estava assim motivado. Mas o que vimos um santo Diogo Costa a conseguir algo que nenhum guarda-redes ainda tinha feito numa fase final de qualquer grande competição, acho eu, mas se estiver errado corrijam-me aqui nos comentários. Foi defender os primeiros 3 penaltis da seleção eslovena. 3 grandes defesas, não foram mais penaltis, não foram penaltis mais marcados, foram sim 3 grandes defesas do nosso guarda-redes e como tal temos que aplaudir a sua exibição. Por lado de Portugal marcou Ronaldo, marcou Bruno Fernandes e marcou Bernardo Silva, deixando o resultado final em 3-0. Mas estes 3-0 não refletem exatamente o que se passou dentro de campo, pois foi um jogo aborrecidíssimo e mal conseguido por parte da nossa seleção. Quando olhamos para as estatísticas, vemos que Portugal dominou em todas as vertentes, com 70% de posse de bola e 38 ações na área adversária, 20 remates e 6 enquadrados. Realmente parece que Portugal dominou e foi uma equipa demolidora dentro de campo, mas não foi. E o principal culpado disto tudo foi exatamente o nosso selecionador. Bob Martínez esteve muito mal. Mal no timing das substituições, mal nas substituições que fez e mal em deixar em campo 2 jogadores que já não estavam, aliás, pode-se dizer que 3 jogadores que já não estavam a aportar nada à seleção. Mas ao fim e ao cabo eu percebo a necessidade de deixar Ronaldo, nem que seja para marcar os penaltis. Mas não pode ser. Portugal tem que jogar muito melhor. Portugal devia ter definido este jogo dentro dos 90 minutos. E o grande culpado disto, para mim, na minha opinião, esta noite, é Bob Martínez. Mas os jogadores da seleção precisam dar um passo à frente, pois agora vão jogar com a seleção da França e o futebol que praticaram ontem, feito à Eslovénia, não chega para passar. Eu sei que a seleção francesa também não está a jogar bem, mas este Portugal não pode jogar assim. Precisamos de um Portugal muito mais forte, muito mais contundente.
E agora chega a parte do vídeo em que eu vou dar as minhas menções honrosas e vocês estão a ver com a camisola de Portugal. Pois é, mas a equipa do dia não é Portugal, a equipa do dia não é França, a equipa do dia não há, porque eu não consigo dar a melhor equipa do dia a qualquer uma destas 4 equipas. A equipa da Bélgica foi plana. A equipa da Eslovénia fez um bom exercício defensivo, mas esteve horrível na finalização. A equipa da França criou algumas jogadas, mas estiveram muito mal no ataque, praticamente com muito poucos remates com perigo dentro dos 3 postos. E a seleção portuguesa realmente foi a que mais lutou e a que mais situações de perigo criou, ali com Rafael Leão a estar muito bem na primeira parte. E sinceramente, eu acho que a equipa do dia só poderá ser Portugal, talvez pela grande exibição do seu guarda-redes. Foi uma das melhores exibições de um guarda-redes que eu vi em muitos anos e que foi claramente decisivo numa fase final de um jogo, de um campeonato europeu ou de um campeonato mundial, pois há muito tempo que eu não vi um guarda-redes defender tão bem em momentos tão necessários. Ora, e como é lógico, o MVP da jornada não podia ser outro senão Diogo Costa. O guarda-redes do Futebol Clube do Porto mostrou uma vez mais porque é importante ter um bom guarda-redes numa fase final de um grande torneio. As suas defesas, quer ainda durante o jogo, quer principalmente nas grandes penalidades, catapultaram Portugal para a próxima fase. E Portugal vai marcar presença nos quartos de final, não graças aos gols dos seus jogadores, mas graças às defesas do seu guarda-redes. E era impossível, ontem, dar o MVP da jornada a qualquer outro jogador. Aliás, quando olhamos então para todos os jogos que se efetuaram até agora nos oitavos de final, claramente o jogador mais decisivo até agora foi Diogo Costa, pois o seu peso foi preponderante e essencial para que Portugal pudesse marcar presença na próxima fase. Ora, e naquele que normalmente é o momento mais apetecido deste vídeo, é claramente hoje um dia desilusionante, pois ao fim e ao cabo só houve um golo marcado durante o período regulamentar ou tempo extra entre os dois jogos, pois ao fim e ao cabo um jogo ficou 0-0 e foi a penaltis, e no jogo da França a equipa francesa acabou por ganhar por 1-0 com este golo, uma jogada que começou na esquerda, a bola chega até Griezmann no corredor central, que abre para o lateral direito com Koundé, que mete para trás para Kanté, e este assiste dentro da área de primeiro toque, Kolo Muani, o jogador gaulês, vira-se, remata e conta assim com a interferência da perna esquerda de Jan Vertonghen para enganar Castells e pôr assim 1-0 final no marcador. É claramente o melhor gol do dia por ser o único. Naquele que foi um dia muito pobre de futebol e que todos os adeptos do futebol europeu ficaram assim muito decepcionados. E assim está feita então a análise diária do dia de ontem. Sinceramente não me vou voltar a repetir. 2 jogos muito planos e muito aborrecidos de 2 seleções que são candidatas à vitória final neste torneio e que agora vão se enfrentar entre si, o combinado francês e o combinado português, na próxima sexta-feira às 8 da noite na partida dos quartos de final. E só esperemos que o seu futebol melhore de ambas as equipas e que possam dar assim um bom espetáculo aos seus adeptos e a mim incluído, porque ao fim e ao cabo ver 2 partidas de futebol para ver apenas um golo, sinceramente não é esse o meu objetivo, nem o vosso objetivo, nem o objetivo de qualquer adepto que goste de ver futebol. Quando estiverem a ver este vídeo já se terá jogado uma das partidas de hoje, que será a partida da tarde, o Roménia contra Países Baixos, e mais logo à noite teremos então um Áustria-Turquia, naquilo que eu espero que sejam 2 jogos de futebol bastante mais interessantes e com muito mais golos, pois ao fim e ao cabo é para isso que a gente está aqui, para se divertir a ver futebol. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá estiver X, segue-me X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Força Portugal!